Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando aqui nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, Senhor, a minha família, o meu coração, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje eu estou aqui me adaptando a uma nova etapa da minha vida, onde usando com esse visual aqui, o óculos, para que nos dê a força, para que a gente possa enxergar melhor. E hoje nós dando andamento ao catecismo da Igreja Católica, como nós estamos vivendo essa graça maravilhosa. Os nossos ensinamentos hoje, ainda no agir, no agir de Deus na nossa vida, o agir de Deus, o nosso índice analítico, o agir segundo Deus. Mas hoje nós vamos ver o parágrafo 2000. Amanhã é o 2752, a gente finaliza sobre o agir segundo Deus. E hoje no parágrafo 2000 vai nos dizer assim: a graça santificante é um dom habitual. Então, a graça santificante que nos é dado por Deus é essa graça que nós recebemos lá no batismo, onde que o Senhor nos lava e nos purifica, como disse Jesus a Nicodemos: aquele que não nascer da água no Espírito não herdará o reino dos céus. Então, para que nós possamos nascer da água do Espírito, é a água que purifica lá da cruz de Jesus, que nos lava ali no batismal. Então, os sacramentos vividos dentro da igreja nos dá essa graça santificante. Uma disposição estável e sobrenatural. Então, o que significa a palavra estável? A disposição estável é firme, que nos conduz, que nos orienta, que nos deixa firmes ali. Então, a graça santificante é um dom habitual, onde que nós, diante de um dom habitual, nós recebemos essa graça e nós vivemos ela para a nossa santificação, onde que nós vamos vivendo na convivência, para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus. Então vai nos dando essa amizade com Deus. Agir por seu amor. Deve-se distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e a graças atuais, que designam a intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. Então nós devemos distinguir o que é a graça habitual do que é uma graça atual. Qual que é a diferença da graça atual para a graça habitual? Então a graça habitual, quando nós estamos vivendo a graça santificante, nós caminhamos com o Senhor. Essa é uma graça habitual, nós temos essa amizade com Deus. E nessa amizade com Deus nós vamos viver a graça atual. A graça atual, essa graça atual é aquela graça que nos é dado por Deus através das graças santificantes, onde que, vamos supor, nós caminhamos com o Senhor e assim nós realizamos aqui a vontade de Deus, com unção, com autoridade. Aqui nos dá o exemplo dos pregadores, aqueles que pregam com autoridade, com unção. Eles recebem essa graça atual aqui na vida deles, aqui em vida, sendo pecadores, continuando assim, purificando o seu coração, mas tendo uma autoridade que lhes é dado por essa graça atual, onde que eles anunciam. Então, queridos irmãos, nós leigos podemos ser esses homens que anunciamos diante do pecado. Nós temos os pecados. Então, a graça atual, ela distingue
Porque a graça santificante, a graça habitual, nos é dada ali no batismo, para que nós formos sendo santificados. Mas a graça atual, ela já vai agindo ali nos dons espirituais do conselho, nos dons espirituais onde que Deus foi derramado sobre nós, e nós vivemos ela aqui, anunciando a palavra, proclamando a palavra. Então nos dá esse direcionamento para proclamar, para direcionar, mas essa graça atual é muito abundante e recorrente auxílio de Deus para uma criatura, para instruir o irmão ou a si próprio, uma futura conversão e que chega ao arrependimento. Aqui está uma explicação definida do que é uma graça atual. Então ela é muito abundante e recorrente no auxílio de Deus para uma criatura, para instruir o irmão ou a si próprio, uma futura conversão que chega ao arrependimento. Então o que a gente possa entender é uma ação que nos foi dada diante do mover de Deus, diante dessa graça santificante, uma graça que é habitual, que é a convivência com Deus, mas a atual nos faz no agir, no proclamar, nos orientar os irmãos, e nós vivemos isso com autoridade. Por quê? Porque primeiro santifica o nosso coração. Que nós estamos vivendo aqui, vivendo esses ensinos do catecismo. Então quando eu vou fazer o estudo, quando eu vou me preparar, a primeira graça é a graça atual. Por quê? Diante da santificante que eu já recebi, que eu já estou vivendo, que é na Santa Igreja, do batismo, que vem de Deus, a graça atual eu estou me purificando, eu estou levando também assim, sabe, irmãos? E por isso eu sou pecador, eu tenho meus problemas, eu tenho meus defeitos, mas a graça atual vai me fazer eu purificar o meu coração. Então vamos pegar a nossa palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 até o 20. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo que se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, a graça atual nos faz a gente purificar, vindo dessa graça santificante, que é uma graça habitual, que é um caminhar com Deus. E hoje, a graça atual, que é ao anunciar, ao proclamá-la, a nos dar autoridade, hoje me deixou muito claro, assim, irmãos, uma graça que eu quero partilhar aqui. É a graça da pureza do coração, onde que nós eliminamos toda a inveja da nossa vida, com a seguinte frase: a caridade, a pureza do coração, sem inveja, alegra-se com a alegria dos outros e entristece com a tristeza dos outros. Isso foi hoje no Rosário da Madrugada, onde foi lido por o nosso querido bispo Dom José Falcão, e foi maravilhoso. Por quê? Não tem aquela conversa vã, maldizer a vida do irmão. E isso, irmão, nós caímos num grande erro, com o pecado junto com Satanás. Achar o problema do irmão, não achar o nosso, o meu. E quantas vezes eu errei? Então temos que assumir o nosso pecado. E a graça atual é esse sentimento. Ao você falar com autoridade, você precisa primeiramente olhar para dentro de você. Nós precisamos viver ela aqui, agora. E diante dessa graça atual, querido irmão, quando alguém for falar mal de alguém, ou conversas vãs, né? A conversa vã leva a maldizer. Qual que é a situação? Como que eu vou vencer isso na prática? Como que eu vou vencer isso? Primeiro, temos que pedir para Deus que essa graça santificante, a graça habitual, a convivência com Deus, venha nos viver a graça atual, que é purificação, que é trazer para a nossa vida.
De que forma? Nesse mover do auxílio contra a inveja, do auxílio contra o mal dizer do irmão. Primeiro, nós temos que se alegrar com a alegria do irmão. Segundo, se entristecer com a tristeza do irmão. O terceiro, se eu estou diante de um mal dizer do irmão, e neste momento você percebe que ali você está pecando, Deus me deu 2 caminhos. Tem que ser firme. Querido irmão, a pessoa que você está falando não está aqui presente, eu só falo dela se ela estiver presente. Segunda ação que você pode fazer. Cortar de uma forma simples. Puxa outro assunto. Ou se retira, né? Deixa a pessoa conversando sozinho. Por quê, irmão? A graça atual te leva para santificação, para o reino de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você quer ser salvo? Quer herdar o reino de Deus? Então, quando você identifica algo que te faz pecar e que te faz ir para o inferno, você tem que dizer não. E que isso venha nos orientar. Coloca a mão no teu coração. E diante desse mover que eu achei maravilhoso, para a minha vida primeiro, hoje nesse rosário da madrugada, com as palavras dos santos, com a orientação da igreja, querido irmão, que nós tenhamos um direcionamento e que essa graça santificante que nos foi dado por Deus, para que eu e você viva ela na nossa vida, para que eu e você saiba distinguir que Deus nos deu ela, é uma graça habitual, está aqui, foi nos dado. Mas a graça atual é a graça que nós vivemos agora, que nós buscamos, anunciamos, e a nossa face, o nosso agir precisa ser agora, com Deus, em Deus e para Deus. E assim, meu irmão, nós vamos entender que a maior graça que vem de Deus é para a nossa salvação. Nós não vamos ficar buscando pregações, palavras para nos edificar. A edificar a soberba, a edificar o se autopromover. Nós vamos buscar as coisas de Deus para a santificação. Isso é a maior graça que nós temos que ter, irmão. Não deixe que a soberba não é só ter dinheiro não, ter status também. Então a soberba é um pecado que nós temos que cortar ela na raiz. Ela é o pecado venial, aonde que nós pegamos chegar ao pecado mortal. Faz eu maldizer o irmão, faz eu falar mal da vida do irmão, faz eu diminuir o irmão para que eu cresça. Que nós possamos vencer, Senhor, todas as batalhas da nossa vida. Diante deste mover, que a gente consiga vencer. Coloca o meu coração. Querido irmão, se você vê um irmão hoje diferente, é porque você vai entender. Se você for conversar comigo hoje sobre alguém, eu vou lutar por isso. Eu quero viver essa graça atual na minha vida. Eu quero viver ela hoje, para que eu possa dar bons exemplos para os meus filhos, primeiramente para minha casa, e também para aqueles meus irmãos de fé. Aonde que uma partilha, por que falar do irmão? E por que não falar da minha vida? É uma resposta que nós podemos dar. Querido irmão, estamos falando do fulano, ele não está presente, mas vamos falar de nós. Como que está a tua vida? Como que está o teu agir? Está tudo tranquilo? Como está a tua casa? Como está a tua família? E aí, irmãos, nós rezamos depois. Que Deus abençoe, que Deus nos dê força para continuarmos assim. Obrigado, Deus. Irmãos, obrigado por esse óculos que Deus me deu, porque eu não conseguia ver direito, agora eu estou conseguindo ver sem dificuldade, eu nunca expressava isso. É uma graça que Deus me deu. Obrigado, Deus, né? A gente agradece. Eu no começo eu senti dificuldade, mas é muito, muito bom. Eu fico feliz. Então, querido irmão, que a gente se alegre com a felicidade do irmão, que a gente se entristeça com a tristeza do irmão, mas tudo para a honra e glória do Senhor e para a salvação. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que bênção, que gostoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, que Deus abençoe. Um grande abraço. Hoje vou atrasar um pouquinho o Lecto Divino, que eu vou fazê-lo agora.
Provavelmente umas 7 horas eu entro com o Lectio Divino. Um grande abraço. Que é do Evangelho do Dia.